Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determine o termo geral da sequência 1 menos 1 meio, 1 terço menos 1 meio, 1 terço menos 1 quarto, 1 quinto menos 1 quarto e assim sucessivamente. Começando com n igual a 1, determine se a sequência converge. E se isso acontecer, calcule o seu limite. Vamos explorar aqui cada um dos termos da nossa sequência. Começando com o primeiro termo, composto por 1 que vamos escrever 1 sobre 1, e menos 1 sobre 2. Agora, o segundo termo, vamos experimentar escrevê-lo assim, menos 1 meio e mais 1 terço, buscando já estabelecer um padrão. Nós temos o terceiro termo, que poderá ser escrito como sendo 1 terço menos 1 quarto. E em seguida, nós temos o termo que vem adiante e que também vamos escrever diferente. 1 quarto negativo e mais 1 quinto. E assim sucessivamente. Assim ele prossegue. Agora, vejam que no primeiro termo, por enquanto, nós não vamos oferecer nenhum destaque, vamos apenas repetir. Vamos ter 1 sobre 1, menos 1 sobre 2. Já aqui, no nosso segundo termo, e que tal que nós colocássemos, entre aspas, em evidência, menos 1, fazendo menos 1 e que multiplica. Este 1 meio que é negativo torna-se positivo, e este 1 terço que é positivo torna-se negativo. Explico, se nós fizermos menos 1 vezes 1 meio positivo, resultará em menos meio. E menos 1 vezes menos 1 terço resultará em mais 1 terço, o que para nós é particularmente interessante. Agora, continuando, veja que nós podemos agora escrever o terceiro termo da mesma forma como foi apresentada, e nós temos 1 terço menos 1 sobre 4. Já o termo seguinte, talvez possamos estabelecer uma escrita muito parecida com o que aconteceu com o segundo termo. Ou seja, nós vamos escrever aqui menos 1, que multiplique, veja, 1 quarto que está negativo, quando o menos 1 é colocado em evidência, será escrito como sendo 1 quarto positivo. E 1 quinto positivo como sendo menos 1 sobre 5 ou menos 1 quinto. E assim sucessivamente. Agora, veja que também podemos colocar menos 1 tanto no primeiro termo como no terceiro termo. Mas agora esse menos 1 vai ser escrito de um modo diferente, de um modo especial. Nós vamos pôr então menos 1, que multiplica, e nós vamos ter 1 sobre 1, menos 1 sobre 2. O segundo termo vamos repetir menos 1, e aí 1 sobre 2, menos 1 terço. E aí o termo seguinte, nós vamos também colocar menos 1, mas professor, não existe menos 1 ali. É verdade, não existe mesmo. Mesmo assim, vamos escrevê-lo. E, na sequência, o último termo que nós escrevemos, não é o último termo, mas é o último que nós escrevemos. É 1 quarto menos 1 quinto. E assim sucessivamente. Agora, como você muito bem já deve ter percebido, este menos 1 no primeiro termo não existe. Então, nós vamos tratar de fazer com que ele fique positivo. Para isso, veja que nós estamos buscando um termo geral, buscando uma, entre aspas, função aqui. E nesse contexto, a posição vai se constituir para nós na referência para a substituição aqui dos elementos. Então, menos 1 elevado a n elevado a 1 vai tornar o menos 1 menos 1. Agora, se nós fizermos menos 1 elevado a n mais 1, isto significa que nós vamos ter, então, ou nós poderíamos dizer assim, olha, nós vamos ter aqui 1, que é a posição, mais 1 gerará ao quadrado, que vai ficar um positivo. Já aqui na segunda posição, nós teríamos 2 mais 1, menos 1 elevado à terceira, continua negativo. No terceiro termo, se nós fizéssemos 3 mais 1, vai ser menos 1 à quarta, expoente par, gerará menos 1 positivo. E na quarta posição, 4 mais 1, expoente ímpar, gerará a base menos 1, negativa. Então, isto vai bem ao encontro do que nós precisamos. E aí, se avaliarmos os denominadores, veja, no primeiro termo nós temos 1 sobre 1, menos 1 sobre 1 mais 1.
No segundo termo, nós temos 1 sobre 2. Veja o destaque. Menos 2 mais 1, que gerará o 3. No terceiro termo, nós vamos ter, veja, terceiro termo, 1 sobre 3. E depois 3 mais 1. Logo, nós podemos até pensar assim. A nossa sequência poderá ser representada por menos 1 elevado a n mais 1. Veja só, se na primeira posição for o que estamos considerando, 1 mais 1 vai ser 2, menos 1 elevado ao quadrado gerará aquele 1 positivo lá da nossa análise inicial. Então, nós podemos dizer que cada posição conterá o menos 1 elevado a um expoente, que ou é par ou é ímpar. E tudo isso vezes, nós temos as frações. Na primeira posição é 1 sobre 1. E se esta primeira posição oferecer um n1, então nós vamos ter 1 sobre n, 1 sobre 1, menos o termo seguinte do n, ou 1 sobre n mais 1. E aí nós temos bem representada uma sequência, com o menos 1 elevado a n mais 1 vezes 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Lembrando que o n inicia no número 1 e ele vai até o infinito positivo. Embora nós tenhamos deixado de lado um pouco do formalismo, nós tenhamos sido, digamos assim, intuitivos na determinação aqui da nossa sequência, isso não invalida todo o processo e também não invalida as nossas conclusões. Logo, nós temos agora o termo geral estabelecido para esta sequência, que pode ser representado dessa forma, e nesse formato também. Menos 1 elevado a n mais 1, que multiplica 1 sobre n, menos 1 sobre n mais 1, com o n variando de 1 até o infinito positivo. Pois bem, então agora nós vamos em busca do limite, como foi solicitado, e depois da verificação da convergência, ou não, desta sequência. Pois bem, o limite, então, poderá ser escrito desta forma. Nós temos o limite, vamos buscar aqui o nosso termo geral, menos 1 elevado a n mais 1. E isto vezes, nós temos aqui 1 sobre n, menos 1 sobre n mais 1. E lembrando que o n tende ao infinito positivo. Agora, veja só. Nós vamos ter este menos 1 aqui variando entre positivo e negativo, dependendo do n. Então, daqui a pouquinho nós vamos pensar um pouco nele. E nós temos também aqui o limite para 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Então, o que nós vamos fazer aqui é aplicar uma das propriedades dos limites, ou algumas das propriedades dos limites. Dentre elas, nós temos uma do produto, em que o limite do produto de duas funções é o produto dos limites dessa função, ou dessas funções. E o limite da soma ou subtração de duas funções é a soma ou subtração dos limites dessas funções. Nesse contexto, então, vamos até buscar um pouco mais de espaço aqui. Vamos escrever aqui, separando tudo que estamos vendo. Nós temos o limite de menos 1 elevado a n mais 1, para o n tendendo ao infinito positivo. E vezes, aí vamos escrever aqui, o limite para 1 sobre n, com o n tendendo ao infinito positivo, e menos, de acordo com o que nós vemos na expressão, o limite para 1 sobre n mais 1. E o n também tendendo ao infinito positivo. Agora vamos para as conclusões que podemos estabelecer. Como já foi dito, nós podemos ter menos 1 elevado a n mais 1. E aí nós podemos ter, dependendo do expoente, par ou ímpar, mais ou menos 1. Então o resultado será positivo ou negativo, mais ou menos 1. E que irá multiplicar. Nós temos o limite de 1 sobre n é 1 sobre infinito. Uma constante nesse contexto aqui. 1 dividido pelo infinito vai ser 0. Então o limite aqui é 0. Menos 1 sobre infinito mais 1 é infinito. Limite de 1 sobre infinito, 0 também. Então a conclusão que chega até nós é que mais ou menos 1 vezes 0 menos 0, que é 0. Mais ou menos 1 vezes 0 será 0. Logo, este limite tende a 0.
Agora nós podemos dizer então que para a nossa função, além dela convergir, uma vez que nós temos o limite, que é um número real, nesse contexto aqui é zero, então ela converge, o seu limite é zero. E o termo geral, como já foi estabelecido, menos 1 elevado a n mais 1 vezes 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, com n tendendo a 1 até o infinito. Então vamos estabelecer estas conclusões. Então vamos lá. Assim, a sequência converge. E o limite, então, limite para n tendendo ao infinito positivo, em que nós temos menos 1 elevado a n mais 1 vezes 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1 vai ser igual a zero. Ok, galera? Com esses pensamentos, conclusões e reflexões, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!